Veja como é o novo mundo que o vilão criador fez e as consequências de um ataque de clones de vários heróis. Assista esse vídeo até o final para ver como essa história termina. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Invasion número 2, lançado em 2023 com a história Dentro da Toca do Coelho, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Bryan Hitch. No capítulo anterior, nós vimos que o Criador, uma versão alternativa e maligna do Senhor Fantástico do universo Ultimate, roubou alguns itens dos Illuminati do universo principal da Marvel para construir uma máquina que permitiu que ele viajasse para outro universo e o alterasse para servir à sua vontade, como matar a aranha que daria os poderes a Peter Parker, impedindo assim o surgimento do Homem-Aranha. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, vamos embarcar nessa história. A história começa com um flashback da edição anterior, com o Criador roubando informações do edifício Baxter e sobre a pergunta que ele fez ao seu sósia, o Senhor Fantástico, de que, se ele tivesse a chance, ele o apagaria da existência. O Senhor Fantástico diz que sim, e o Criador responde que vai manter isso em mente. E foi isso o que ele fez, já que ele possuía o conhecimento sobre os seus inimigos e a capacidade de enfrentá-los antes mesmo que eles saibam da sua existência, como ele fez na edição anterior, matando a aranha que transformaria Peter Parker no Homem-Aranha, antes mesmo dela picá-lo. E em Asgard, ele ajudou Loki a assumir o trono, acabando com a ameaça de um Thor derrotado e destruindo a Bifrost. Para o Quarteto Fantástico, ele atrasou o lançamento do foguete em algumas horas, o que fez com que eles perdessem a tempestade cósmica, fazendo com que o Fantástico virasse algo mais administrável. Porém, as guerras continuaram, assim como aqueles que lucrariam com ela, como Howard Stark, que está vivo e é amigo de Obadiah Stane, que criaram juntos as empresas Stane Stark. Bruce Banner ainda vira o Hulk, mas o Criador consegue um meio de administrar essa situação. Porém, quando ele for procurar o corpo congelado do Capitão América para matá-lo, ele não encontrou nada e começou a acreditar que nesse mundo nunca houve um super soldado. O Criador também recriou a sua base, conhecida como a Cidade, que existia em seu mundo natal, mas ele acredita que com todos os seus feitos, ele ainda fez muito pouco e que pode fazer mais. E alguns dos heróis que tiveram suas vidas alteradas nesse novo universo são Bucky Barnes, que está morto, Reed Richards, que está sob o controle do Criador. Porém, o resto do que seria o Quarteto Fantástico está morto. O Doutor Estranho está preso, Howard Stark está sob o controle do Criador e Hank Pym e Janet Van Dyne estão inativos, dentre vários outros. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Em Manhattan, o Homem de Ferro aparece nos céus, mas este não é
Tony Stark, e sim o seu pai, Howard, que vai ao encontro de seu filho, do seu amigo Obadiah e da Jarvis. Depois, ele vai conversar com seu amigo, porque ele tem dúvidas sobre ir a Lativéria, mas Stane diz que está na hora, pois os dois comandam a empresa que administra aquela parte do mundo, o que envolve política, e está na hora das pessoas verem como Howard é de verdade. O Stark diz que vai, mas só porque ele prometeu a Obadiah, mas que ele não tem que gostar de nenhum deles. Obadiah diz que se ele estiver pensando em causar problemas, é melhor ele esquecer isso, pois essa é a atitude errada a se fazer com aquelas pessoas, e ele não sabe o quanto Stane tem protegido eles durante todos esses anos. Howard diz que talvez não, pois o sistema que aquelas pessoas protegem funciona, em parte porque os dois fazem parte dele, e usar a violência contra os dois seria usá-la contra eles mesmos. Obadiah, surpreso, pergunta ao seu amigo se o motivo dele, enfim, ter concordado em ir à cidade foi para ele tentar fazer uma mudança radical no sistema que funciona em um sistema melhor. Howard responde que ele olha na janela todo dia e se pergunta se pode fazer melhor. Stane diz que entende, e o Stark pergunta à sua assistente, Pepper, se o jato está pronto. Ela diz que sim, e como a duração do voo será longa, ele vai poder conseguir fazer algumas coisas que estão na agenda. E então Howard pergunta a Stane se ele tem algo na sua agenda para fazer. Obadiah diz que só tem uma coisa: levar Howard para conhecer o seu criador. Então pulamos para Lativéria, com os repórteres dizendo que a estrutura chamada de cidade que existe ao lado do castelo da Lativéria ficou fechado por 2 semanas, mas que agora vai se abrir para um encontro entre vários líderes mundiais, como Howard Stark e Obadiah Stane, os magos da inovação, que forçam a sua nação a evoluir. E depois temos os filhos iluminados da luz eterna e o seu líder, o lendário e imortal Hulk, um testemunho do poder da serenidade daqueles que resistem à raiva e à vingança. Depois temos a aliança Arada e Oshida, que é a consolidação de 3 clãs do Pacífico, com os representantes sendo o Mutante Solaris, a Víbora e o Samurai de Prata. E por último, temos a infame família Rasputin, composta pela magia, o seu irmão Colossus e o Ômega Vermelho. E então, as portas da cidade começam a se abrir, revelando que quem todos ali esperavam era o Criador, que é recebido com aplausos. E depois que ele olha para os outros líderes, ele olha para cima e diz que está esperando. Então o portal abre nos céus e saem dele um grupo composto de vários clones do Capitão América, do Thor, do Visão, da Vespa e do Gigante, para surpresa de todos. Então, um dos clones do Thor diz que eles só estão atrás do Criador e de alguns alvos que são aceitáveis, e que não é para acertar nenhum civil, e o caos começa a se instalar no local. Stane pergunta a Howard se ele trouxe o seu traje, mas Stark diz que ele pediu que ele não o trouxesse. Então Obadiah pergunta desde quando ele o escuta. Stark diz que não vai cometer esse erro de novo, e enquanto Obadiah chama a sua armadura do jato, ele manda Howard se esconder, enquanto ele cuida
de tudo. Então, ele entra na batalha junto dos outros líderes, enquanto o Criador fica observando de longe, enquanto é protegido por seus escudos e seus 2 guardas. Porém, um dos clones do Visão atinge Obadiah com um golpe crítico, o que danifica a sua armadura e ela explode, matando Obadiah e derrubando Howard. Enquanto os demais líderes enfrentam os clones, como Hulk, que está enfrentando um clone do Thor, Howard fica inconsciente. Mais tarde, alguém tenta acordar o Stark. Esse alguém é o Criador. Howard pergunta o que aconteceu e Reed explica que Stan está morto. Howard responde que viu isso e Reed responde que ele não tem muito tempo para lamentar a morte de seu amigo, pois o tempo está acabando e pede para ele olhar em volta. O Criador conseguiu aprisionar alguns dos clones e Howard pergunta quem eles são. O Criador responde que eles são do futuro e vieram para apagá-lo, e possivelmente Howard também, e que ele não sabe o motivo e pergunta se ele teme o que ele pode ter feito de tão terrível no futuro ou se está bravo por eles tentarem impedi-lo de ter um. E depois que Howard diz que não acredita que o tempo é estático, o Criador decide que eles vão descobrir. Então ele manda os seus soldados entrarem com várias pessoas. E ele explica que depois que ele analisou os soldados do futuro, ele descobriu que todos eles são clones, cujo DNA é uma mistura de um dos heróis, que eles são baseados em uma outra pessoa. E então ele rastreou a fonte de DNA deles até os seus antepassados e manda que os soldados matem aquelas pessoas, o que faz com que os clones virem gosma. Howard diz que ele é burro e que os clones podem tentar fazer o mesmo com ele, matá-lo ainda no berço, junto de tudo o que ele já fez. Mas o Criador diz que isso talvez não funcione com ele, pois ele não é desse universo e se eles quiserem ir atrás dele, eles terão que enfrentá-lo no auge dos seus poderes. Howard responde que eles fizeram e que por isso o seu amigo morreu. Então o Criador o chama para lhe mostrar algo, o motor Immortus, e depois que Howard olha algumas peças da máquina, ele percebe que ela é uma máquina do tempo e que esse deve ser o motivo dos clones terem atacado e que ela tem que ser destruída, mesmo que ela não funcione direito, como afirma o Criador. Reed diz que ele não faria isso nem se pudesse e afirma Howard que o mundo ordenado que eles estão não é como as coisas deveriam ser, pois ele usou a máquina para refazer o mundo no que ele é agora, apagando ameaças antes mesmo delas existirem e reaproveitando algumas peças, como Howard, para designs mais grandiosos. Então Howard responde que ele tem que entender o que ele fez. Ele aniquilou o futuro e destruiu o passado deles, e que isso não será o fim, e sim o primeiro encontro. O Criador o corrige e diz que esse foi o segundo, e enquanto tira o seu capacete, ele fala que o primeiro foi 2 semanas atrás e que o encontro deixou uma grande impressão, revelando que uma parte de sua cabeça foi destruída pelos atacantes. O Stark pergunta por que ele não morreu então. O Criador responde que o corpo dele não é igual aos demais e que há muito tempo atrás ele distribuiu seu cérebro e órgãos vitais por seu corpo todo para autopreservação
e que, com o tempo, ele vai se curar, mas que ele sofreu danos, a sua memória foi danificada e ele não pode confiar nela, pois ele se lembra das coisas incorretamente, mas que o que ele sabe com certeza é que ele precisa do Howard mais do que qualquer outra pessoa desse mundo ou de qualquer outro, pois ele acredita que foi Howard quem construiu o motor Immortus. Terminando assim a edição. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!